A verdadeira Arca de Noé está neste local, parte 2, Coisas da Bíblia na vida real. Segundo a Bíblia, logo após o dilúvio, a arca atracou no 7º mês sobre as montanhas de Ararat. Mas, para contarmos a história completa, vamos voltar ao ano de 1948, onde habitantes de uma vila próxima às montanhas do Monte Ararat, no leste da Turquia, relataram que um terremoto movimentou as montanhas, revelando de repente uma silhueta muito semelhante a uma embarcação de grande porte. Embora vejamos isso como um evento extraordinário, não foi algo que repercutiu nas notícias da época até 1959, quando o piloto de um avião turco tirou fotos aéreas das montanhas de Ararat. Uma dessas fotos capturou a imagem de um objeto com a forma de um barco. Ao ver essas imagens, o Dr. Arthur Brandenburger, um especialista em fotogrametria histórica da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, concluiu: "Não tenho dúvida de que este objeto é um barco. Ao longo de toda a minha carreira, nunca vi um objeto como este em uma fotografia aérea." Em seguida, em 1960, uma equipe da revista Life dos Estados Unidos realizou uma expedição de 1 dia e meio no local. Esse tempo foi suficiente para realizar alguns testes científicos. Ao chegar, eles fizeram uma explosão com dinamite em um dos lados e, embora algumas madeiras petrificadas tenham sido reveladas, a conclusão deles foi que não havia nada de interesse arqueológico. A única informação relevante para eles era que essa estrutura foi feita pelo homem e não era uma formação natural da Terra. Então, eles deixaram de lado. A única coisa que foi feita foi uma publicação na revista com o chamativo título A Arca de Noé, juntamente com a fotografia tirada do ar. Esses pesquisadores nunca imaginaram que a revista chegaria até Ron Wyatt, um aventureiro americano conhecido por ser um cristão fervoroso e apaixonado por provar que as histórias da Bíblia eram completamente reais. Após ler a revista, Ron ficou curioso e decidiu visitar o local em 1977, acompanhado por seus 2 filhos adolescentes. Eles não sabiam por onde começar a procurar na vasta área, e só tinham 3 dias na região. Então, Ron e seus filhos começaram a orar para que Deus enviasse algum sinal. E acredite ou não, foi exatamente o que aconteceu. O táxi parou no meio do caminho sem explicação, e quando saíram do carro, você não vai acreditar no que encontraram. No mesmo local, eles viram uma estranha pedra perfurada com inscrições. Sem entender o que estava acontecendo, Ron e sua equipe continuaram sua viagem. Mas a cada trecho, encontravam outra pedra como aquela. Essas pedras são conhecidas como âncoras de pedra e serviriam exatamente como contrapeso em uma embarcação. De maneira estranha, essas pedras apareciam alinhadas em direção ao local onde estava aquela forma semelhante a um barco, como se tivessem se soltado ao encalhar. O lugar chamou muito a atenção de Ron, e ele decidiu que as investigações deveriam continuar para descobrir se poderia ser a Arca de Noé. No entanto, ele não pôde prosseguir imediatamente devido a seus compromissos em seu país, mas partiu prometendo a si mesmo voltar para continuar o que havia começado. Mas então, outro terremoto em agosto de 79 expôs silhuetas que pareciam ser as paredes da arca. Quando viu aquilo, Ron tinha total certeza de que aquele objeto se parecia exatamente com um navio encalhado. Foi por causa disso que, aproveitando os avanços da ciência e os novos instrumentos, decidiu continuar com a expedição para confirmar essa hipótese. Ele preparou suas coisas e voltou para a Turquia. Essa seria uma das 24 viagens que Ron faria ao local. No entanto, havia algo que não fazia sentido para os estudiosos, que eram as dimensões e as medidas da arca. A Bíblia diz que a arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, com 3 andares, um embaixo, outro no meio e outro em cima. Se convertermos 300 côvados hebraicos para metros, obtemos uma medida de aproximadamente 135 metros. No entanto, após ser medida a extensão do formato de barco nos montes de Ararat, foi obtido 157 metros de comprimento. Em outras palavras, a arca era cerca de 20% maior do que o descrito na Bíblia. Esse fato era um dos argumentos mais fortes dos estudiosos para que essa não fosse a verdadeira Arca de Noé. Mas Ron não desistia facilmente. Ele estava convencido de que aquela era a Arca do Dilúvio.
E ao refletir, lembrou de um fato histórico que muitos ignoraram. Quem foi o autor do Gênesis? Para aqueles que não sabem, o autor foi Moisés. Embora Moisés fosse hebreu, ele foi criado e educado pelos egípcios. Teria sentido pensar então que Moisés não conhecia as medidas dos côvados hebreus, mas sim dos côvados egípcios, pois são duas medidas completamente diferentes, o que exigia fazer a conversão novamente. E 300 côvados egípcios em metros equivalem a exatamente 157 metros. Essa é a exata medida dessa estrutura em forma de barco no Monte Ararat. As dúvidas foram diminuindo. Esse cristão arqueólogo, por vocação, estava chocando o mundo ao provar cada vez mais que estava certo sobre a origem dessa silhueta. E a maior descoberta ainda estava por vir. Ron não fazia ideia do que estava prestes a encontrar. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, se você quer que eu traga a última parte dessa história, curta esse vídeo e comente "eu quero", que no próximo vídeo contarei como essa história impressionante terminou.